Bem-vindos ao Aventuras na FPL. Esta semana vamos ter aqui um episódio mais curtinho, visto que terça-feira o lock é às 18 horas, havendo jogos a partir das 19h30. Terça-feira, dia 2 de Abril. Temos esta Game Week aqui a meio da semana e a Game Week 32 será no próximo fim de semana, daqui deste sábado que passou uma semana, e depois disso começam outra vez a fase europeia. Vamos focar então fazer aqui uma breve análise na Game Week 30. Esta Game Week não foi, na minha perspectiva, uma Game Week com muitas surpresas. No entanto, acho que o Palma se cedeu aqui um pouco. Este jogo do Isaac contra o West Ham foi fenomenal. O Gordon conseguiu aqui 3 assists, mas levou 2 amarelos. Não deve jogar durante um jogo, acho que não vai ser mais. E o Harvey Barnes voltou para dizer presente e continua a ser aqui uma muito boa opção, uma opção muito válida, vinda do banco, e não sei se agora com o Gordon de fora não será titular ali do lado esquerdo, vamos aguardar. O Fulham marcou bastantes gols ao Sheffield, mas acabou por sofrer também 3. O Berrenton Dias fez 2 gols e uma assist, e parece-me ser um bom jogador a considerar, principalmente para a Double 34, onde o Sheffield vai ter o jogo em casa com o Burnley e o jogo fora com o United. Penso que as pessoas deverão considerar ter o mesmo nas suas equipas para esta Double Game Week, principalmente quem vai em free hit e que tem a possibilidade de fazer todas as compras possíveis para esses jogos, e era uma forma de se calhar captar aqui pontos do Sheffield, como foi neste jogo o Fulham. Pode-se ver que algo pode acontecer. A única clean sem ser do Arsenal e do City foi do Aston Villa, claro. Foi só preciso meter o Martinez no banco. Já foi uma forma de dizer que eu não devia ter dado dito pelo Neto na 28. Visto que o Neto fez 2 pontos e eu tinha dado menos 4 porque eu não acreditava que o Martinez fizesse cleans nos jogos a seguir. Por acaso não reparei que o Cash não ia jogar o Konsa à direita. E isso tem sido um fator importante nas clean sheets deste Aston Villa, visto que é uma equipa que defende muito melhor quando está o Konsa em campo. O Brentford foi uma surpresa para mim. Acho que este foi o ponto principal em termos de jogos e surpresas. Não pelo empate, e se tivesse ganho ou perdido também não era algo completamente descabido, mas pela forma como este jogo foi disputado pelo United. O Brentford teve um recorde, se não me engano, de toques dentro da área do United, e não sei se nós estaremos aqui presente. Uma boa equipa para apostar, ainda estima com o Reguilón de volta no próximo jogo. Uma boa equipa para apostar daqui em diante, pelo menos da Game Week 31 até à 33. Fazendo agora a passagem já para as Game Weeks a seguir. O Brentford agora vai jogar em casa com o Brighton, que em termos de jogo direto se calhar não será a melhor equipa contra a qual o Brighton quer jogar, visto que o Brentford vai jogar muito direto. O Aston Villa idem, e a seguir depois recebe o Sheffield na 33. Parece-me que o Tony Mbeumo parece ter aqui uma boa altura para podermos jogar as fichas nestes jogadores. O Mbeumo não tem sido titular, não sei se vai começar a ser ou não, mas também acho que em termos de meio campo as nossas equipas estão bastante preenchidas, e o Tony dá aqui esta variante ofensiva nos atacantes para as nossas equipas da Fantasy muito interessante. Na Game Week 34, quem não tiver um trunfo para usar lá e quiser continuar com o Tony, ele tem o jogo fora contra o Luton. Não é um jogo onde se possa achar que não faça pontos, até porque acho que todos os avançados marcam contra o Luton. Não será exceção neste jogo da Game Week 34, de certeza. E se formos a ver os jogos até ao final da época, fomos vendo sempre os jogos do Brentford, não há assim nenhum que eu diga este jogo não faz pontos. Só mesmo na Game Week 38 tem o jogo em casa com o Newcastle, e que se continuar com a defesa como tem estado, vai continuar a sofrer bastante chances. Penso que o Tony seja aqui um jogador a que todos devíamos considerar e que sinceramente pode render bastante nos próximos jogos. Agora, vamos falar dos restantes jogadores desta Game Week 31 até à 34 e o que é que pode melhorar aqui as nossas equipas. Eu trouxe aqui alguns nomes e acho que temos que considerar de todas as equipas disponíveis, tendo doubles na 34 ou não, e as equipas que estão em melhor forma. Por exemplo, nos defesas, o Bradley não teve clean sheet,
contra o Brighton, mas acabou por ter 2 pontos bónus de chances criadas. Isto é o que nos fez ir buscar o Porro há uns tempos atrás, que era, independentemente da clean ou não, ele conseguia buscar pontos de tantas chances que andava a criar. Noutra vertente que acho que já todos têm, mas dá aqui um potencial ofensivo interessante contra o Luton, é o Gabriel Magalhães, que vai jogar contra o Luton agora em casa. E do City, que vai jogar contra o Aston Villa, temos aqui o Gvardiol, que tendo em conta o afastamento do Walker e do Ake durante algum tempo, penso que o Gvardiol vai ter aqui uma boa série de jogos a titular. E como vimos neste jogo com o Arsenal, cada vez está feito mais lateral. Dá aquela compostura física de um central, mas é bastante ágil ali naquele lado esquerdo do City. Aqui de médios, quem deve ter a melhor forma daqui em diante, até à 34, deverá ser o Havertz, o Diaz, e depois pus aqui 2 jogadores assim um pouco mais em conta para quem precisa de ir buscar o Haaland ou o Salah e precisa de um jogador ou outro mais barato. Temos o McAllister, que nos últimos 4-5 jogos tem tido sempre pontos, e temos o Sarabia do Wolves, que tendo em conta os próximos jogos, tem aqui a possibilidade de fazer bons pontos. Já tinha falado nele, mas é outro jogador que tem double na 34 e bons jogos até lá. O Bowen foi um dos jogadores que vai deixar mais dúvidas a todos, porque o West Ham não ganha, ou se ganha ou não joga muito bem, não interessa, mas fizeram mais 3 golos nesta Game Week. Vai jogar contra um Tottenham em casa que sinceramente não é conhecido pelos seus atributos defensivos. Portanto, se temos Bowen e não temos trunfo na 34, se calhar é deixar rolar, esperar que o mesmo dê mais pontos ou não, vamos aguardar. Com uma referência ofensiva até lhe dá uma certa liberdade ali daquele lado para explorar outras zonas e não ser tanta referência. Agora pode correr bem, pode correr mal, já se sabe. O Tottenham também tem bons individuais e acredito que consigam acompanhar o Bowen nas suas transições. Quanto a avançados, dividi aqui isto em 3 partes. Uma é o Isaac e o Haaland, que acho que devem estar em todas as equipas, mas são jogadores que não têm double na 34. O Isaac está num momento de forma, pensa-se que o Wilson só volta lá para meados de maio. Tendo isto, e há um jogador com penaltis do Newcastle, uma equipa que ataca bastante e que sabe jogar, na minha opinião. Vão ter agora um jogo com o Everton, depois Fulham, Tottenham e Palace, Sheffield, Burnley, Brighton, Brentford. Ou seja, ainda tem a double na 37, que é contra o United de fora. Não tem maus jogos até ao fim. Quem adquirir tem aqui um jogador até ao fim da época sem se preocupar mais. A princípio, o Wilson só volta lá para o jogo contra o Burnley fora e não sabemos em que condições é que volta, visto que ele é muito propício a lesões. O Alan não precisa dizer nada. Depois, aqui com double na 34 e valor de 5 milhões a menos, temos o Mateta e o Semenayo. Sendo que o Mateta, nesta Game Week 31, conseguíamos pôr na equipa que não tem nenhum jogo difícil, mas na 32 e na 33 tem aqui o City em casa e o Liverpool fora. Mas depois na 34 tem o West Ham e Newcastle em casa. Uma double. Acho que era um avançado, ele é muito grande e é capaz de dar aqui uma boa referência ofensiva na equipa. E contra estas defesas que não têm estado muito bem, como do West Ham e do Newcastle, penso que seja uma alternativa bastante viável. O Semenayo é, se não tiverem dinheiro para o Solanke, olha, é uma boa opção. Se quiserem levar 2 atacantes do Bournemouth, acho uma boa opção, mas os 2 jogos do Bournemouth vão ser fora na 34. E ele mesmo, o Semenayo, pode ir banco num desses jogos ou até lá começar a rodar mais. Quando eu estive na equipa, notei que era um jogador que não começava sempre. Agora até o pode andar a fazer, mas esse momento também pode parar. Os outros 2 que eu arranjei são os que não têm double na 34, mas não é por isso que devam ser desconsiderados, visto que podem ir para o banco nessa Game Week 34, ou podem jogar na mesma, visto estarem num bom momento de forma, por exemplo. Eu vou já dizer, é o Fofana, do Burnley, e o Muniz, do Fulham. O Muniz, nessa Game Week 34, joga em casa contra o Liverpool. Não sei se será a melhor opção, mas era uma opção bastante viável para ir para o banco nessa Game Week e jogar outro jogador. E é 4.6 milhões. Já o Fofana, nessa Game Week 34, vai jogar a casa do Sheffield. Pode render pontos na mesma, mas não sei se ganhará ao lugar a alguém que tenha uma double, por exemplo, no caso do Mateta, como eu já referi.
Estas são as minhas picks para a Game Week 31 em diante. Se me perguntassem em específico da Game Week 31, que é que eu gostava de ter na equipa, era mais jogadores do Liverpool e mais jogadores do Arsenal. Neste momento só tenho o Saka e o Salah. Em termos de longo prazo, também tenho que esperar que os meus jogadores façam pontos e que eu não tenha mais situações como esta do Martínez, que é já o típico desta época, eu não fazer pontos nos guarda-redes. Fiquem bem, bons pontos, tenham uma boa Game Week, vemo-nos para a semana. Abraço.